os casos de captação ilícita indireta. Quanto à captação direta, as provas são todas no sentido da não existência dessa ilicitude. Buscando, portanto, o final desta defesa às excelências, destacam aqui também o contexto onde elas aconteceram, né? De fato, se trata o recorrente de um evangelho que faz um trabalho antigo nas comunidades e que, portanto, é fato que faz trabalhos solidários durante vários anos e que, por orientação, inclusive, desse próprio Causídio, no começo do ano, acabou paralisando essas atividades. Então, as provas dos autos, por si só, já falam sobre essas contradições, a ausência de vínculo, comprovam a tese do trabalho social, que não existiu no período eleitoral, e agora, como que um ponto final, a Polícia Federal traz em seu relatório completo a inexistência de qualquer captação ilícita. Então, por essas razões, senhor presidente, reiterando as razões que foram colocadas nos memoriais entregues, requer a procedência total do presente recurso para que seja reformado e absolvido o recorrente. Mas, se vossas excelências assim não entenderem, e também não entenderem pelo acolhimento das preliminares, que ao menos reduza a multa ao máximo possível. Muito obrigado. Obrigado, doutor Daniel, doutor Caio, doutor Tiago. Vossa Excelência tem a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssima senhora desembargadora, senhores juízes, nobre representante do Ministério Público aqui presente, pedindo vênia ao meu colega, meu amigo, doutor Daniel, falando um pouco, já adentrando um pouco ao mérito, esse é um dos casos mais estarrecedores que a gente já viu na Justiça Eleitoral. No dia da eleição, se faz uma apreensão na casa de um candidato a vereador no município de Areias, em que tem várias anotações com o nome pendências financeiras. E essas pendências financeiras, a cada momento que os nomes ali expostos são chamados no Ministério Público, vão se confirmando. Todas relativas ao pleito de 2016. É aqui de se destacar que o próprio advogado estava presente nas oitivas perante o Ministério Público. E todas as pessoas confirmaram seus depoimentos. Algumas, é bem verdade, tentaram modular as afirmações que fizeram no Ministério Público. Uma tentou mudar, chegou a falsear a verdade e o juiz determinou a ida dos autos ao Ministério Público. Mas as demais tentaram modular. Uns disseram que deram o nome para trabalhar como fiscal do vereador, outros disseram que aquilo era um trabalho social, outros disseram que não passou da promessa, mas enfim. Os depoimentos prestados em juízos confirmaram boa parte das alegações e trouxeram elementos que não levam a outra conclusão a não ser a cassação. Isso está claro, quem teve a oportunidade de assistir aos vídeos da audiência vai ver a naturalidade com que as testemunhas prestaram depoimento. Então é uma coisa natural, não é um caso em que se haja a possibilidade nem do cerceamento de defesa e nem da reforma do mérito, porque é o que a gente chama de batom na cueca. Não tem o que fazer, me desculpe a expressão, mas existe uma listagem, existe os depoimentos corroborando. Quanto ao meu constituinte, Breno José Lins da Silva, nós ajuizamos uma ação de impugnação de mandato eletivo, no prazo previsto na Constituição, e esta ação ela tramitou com outras 4. Uma delas era uma ação cautelar, interposta por outro advogado e outros constituintes deste advogado, que depois vieram a ser meus clientes, mas que foram todas reunidas para julgamento em conjunto. E o juiz, por sua vez, resolveu extinguir a ação de impugnação de mandato eletivo por litispendência, mas é uma tese que aqui este tribunal já julgou por várias vezes essa tese. Não há litispendência entre AIME e AIGE, principalmente quando a parte é diferente. O meu cliente, Breno José Lins da Silva, ele não foi autor em nenhuma das outras ações que aqui estão também anexadas. E isso tem que ser mantido exatamente porque ele não pode passar a ser um assistente simples de uma ação que ele era o autor, com autonomia de recorrer, entre outros predicados. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção desta corte
é para a tese dos efeitos da cassação trazida na sentença. Corajosamente, Sua Excelência, o juiz de Nísia Floresta, teve a fundamentação de anular os votos dados ao vereador e determinar a retotalização dos votos. Retotalização. Ele afastou o parágrafo 4º do artigo 175 do Código Eleitoral, cuja redação é de 1985, aplicou os artigos 222 e 237 do Código Eleitoral acertadamente, onde se prevê, gostaria de pedir vênia para ler, se diz o seguinte, artigo 222, é também anulável a votação quando viciada de falsidade, fraude, coação, uso de meios de que traga o artigo 237 ou emprego de processo de propaganda ou captação de sufrágios vedados por lei. 237. A interferência do poder econômico e o desvio do abuso de poder de autoridade em desfavor da liberdade do voto serão coibidos e punidos. E para isso, utilizou o artigo 16A da Lei das Eleições, que em seu dispositivo final diz que a validade dos votos ao candidato atribuído fica condicionada ao deferimento do registro por instância superior. E que o cômputo para o respectivo, o parágrafo 1º do artigo 16A, o cômputo para o respectivo partido ou coligação dos votos atribuídos ao candidato, cujo registro esteja subjúdice no dia da eleição, fica condicionado ao deferimento do registro do candidato. É bem verdade que essa norma trata do registro de candidatura. Mas o artigo 175, parágrafo 4 do Código Eleitoral também trata do registro de candidatura. Somente. A construção da cassação através de ação autônoma foi feita pelos tribunais. Como é a oportunidade deste tribunal fazer hoje? O Tribunal do Mato Grosso já fez. Como é que se dá os votos a um partido ou a uma coligação sabidamente ilegais, ilícitos, comprados, conquistados a título de abuso de poder? Como é que se premia um partido? Como é que se prestigia uma redação de 1985 e se joga fora a redação do artigo 16A de 2009, da primeira mini-reforma eleitoral? Isso é justiça? Então, o que eu trago à reflexão deste tribunal é o acerto da decisão neste ponto. Não se pode premiar um candidato que sabidamente comprou votos e abusou do poder, e o partido dele agora vai herdar esses votos licitamente. Isso não é lógico, isso é antijurídico. E trago aqui posições minoritárias, devo dizer por lealdade processual, adotadas pela ministra Maria Tereza, no recurso especial eleitoral 622-35-2012.6.210012, em que ela manteve acórdão do Tribunal Eleitoral do Rio Grande do Sul, que determinou o recálculo do quociente eleitoral a fim de extrair do cômputo para a legenda os votos recebidos pelos representados, pois são nulos para todos os efeitos, nos termos do artigo 237, combinado com o 222, ambos do Código Eleitoral, não podendo ser aproveitados pela legenda, em vista da revogação do artigo 175, parágrafo 4, pelo artigo 16A, parágrafo único da Lei 9.504. Isso foi um RESP em que a ministra Maria Tereza decidiu dessa forma. Eu junto aqui, tem isso nas contrarrazões do recurso e nos memoriais que fiz distribuir, toda a fundamentação que ela usou para isso, junto os precedentes do Tribunal do Mato Grosso do Sul, e destaco ainda a posição do ministro Herman Benjamin, nos autos do recurso em mandato de segurança 587-34 de 2016. Disse o ministro Herman Benjamin: voto vencido é bem verdade. Senhor presidente, este caso é extremamente peculiar, porque há o indeferimento do registro por ilícito eleitoral. No caso, por compra de votos. Artigo 41A da Lei 9.504. Ministra Rosa Weber, chegamos a debater este caso quando da primeira vez em que o eminente relator o pautou. Em suma, não se trata de negar eficiência ao artigo 175, parágrafo 4 do Código Eleitoral, mas de estabelecer o discriminating. Ou seja, quando se tratar de ilícito eleitoral, por exemplo, captação ilícita de sufrágio,
Como podemos assentar que o candidato é punido, mas os votos que ele vem a capturar pela compra de sufrágio beneficiam o partido? São votos absolutamente viciados. Faço uma leitura do artigo 175, parágrafo 4 do Código Eleitoral. O eminente relator não chegou a tanto, parou no momento anterior, mas analista por este fundamento, no sentido de que seria uma aberração o legislador abrigar uma solução como essa. Daí a necessidade de se ter como implícito, neste dispositivo legal, uma vírgula, desde que não se trate de ilícito eleitoral. Então, excelências, o pedido de Breno José Lins da Silva é para que seja mantida a sentença em todos os seus termos com relação ao mérito e provido o recurso que fez para que não seja decretada a extinção da ação de impugnação de mandato eletivo, mantendo-o como parte nos autos. Muito obrigado. Obrigado, doutor Tiago. Doutor Caio. Ilustre desembargador presidente, ilustres juízes, desembargadora, ilustre representante do Ministério Público Federal, nobres colegas, servidores dessa casa, é sempre uma honra voltar à tribuna desta corte. Excelências, doutor Tiago já falou muito bem sobre o mérito. Eu gostaria só de acrescentar o que está também muito bem embasado na sentença, principalmente, excelências, as folhas do verso das folhas 665, é que a prova testemunhal que foi considerada, foram apenas 2 testemunhos que foram considerados contraditórios com o que havia sido colhido junto à oitiva no Ministério Público no ato da busca e apreensão, mas temos aqui os depoimentos de Maria dos Prazeres, Maria das Graças, Guerre, Célio, Antônio Hortêncio, Maria José Inocêncios, que ratificaram a questão do abuso do poder econômico, da captação ilícita do sufrágio, e a tese defensiva, por mais que seja, vamos dizer assim, logra bastante êxito na sua retórica, na sua fundamentação, mas quanto aos fatos concretos que foram apurados, evidencia sim que houve a captação ilícita e o abuso de poder econômico na presente causa, e não é só com a base nos depoimentos e na prova testemunhal, mas são ratificados justamente as provas documentais que foram juntadas aos autos, e a sentença, quando trata dessas provas acessórias que queriam trazer aos autos, ela deixa muito claro de que ela não seria necessária para configurar os atos da captação e do abuso de poder que já estavam demasiadamente demonstradas de forma robusta nos autos. Então, o mérito da condenação, como falou muito bem o doutor Tiago, me antecedeu, o Ministério Público também, nas suas razões, já tratou, ela é exitosa em mostrar que houve a captação ilícita e que houve o abuso de poder econômico. Então, excelências, vou tratar aqui especificamente da questão do que fazer com a retotalização dos votos ou não, se deve ser distribuído ou não, deve ser refeito esse cálculo novamente, ou se deve ser aplicada a regra do artigo 175, parágrafo 4º do Código Eleitoral. E nesse ponto, excelências, que eu falo por Eclésio, que é suplente da coligação do senhor Jandir, e nesse ponto o que fala? Primeiro, o artigo 175, parágrafo 4º do Código Eleitoral, ele é muito taxativo quanto à questão do momento da cassação e da declaração de nulidade dos votos. E esse parâmetro normativo foi instituído pelo Congresso Nacional, no nosso sentir, com base positivando um valor constitucional que também é muito caro à democracia brasileira, que é a estabilização da democracia, estabilização dos mandatos eletivos. E isso é muito importante, sobremaneira, no sistema proporcional. O Congresso Nacional
nacional.